Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Oremos. Senhor, a Tua palavra lida é inspirada pelo Senhor e útil para o nosso ensino, e por isso nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos vendo, desde quando começamos a refletir no capítulo 3, aqui da Epístola de Tiago, que Tiago traz orientações em relação aos relacionamentos, a forma como nós vivemos uns com os outros. No capítulo 3, nós refletimos aqui sobre duas orientações que Tiago faz com respeito ao uso da língua. Tiago faz duas orientações quanto a isso, dizendo que o bom uso da língua, nos ensinando que o bom uso da língua aponta para uma vida santificada, né? Quando o cristão utiliza sua boca, sua língua, para falar o que é agradável, o que edifica, isso é uma demonstração que o seu coração, a sua vida, está em obediência, em santificação diante de Deus. O contrário também é verdade, né? Quando a boca expressa coisas que não bendizem, isso expressa uma vida que não está vivendo em santificação. A outra orientação que Tiago faz aqui no capítulo 3, do 1 ao 12, é que o mau uso da língua produz grandes prejuízos. Aí Tiago fala sobre a pequena fagulha que, caindo em determinado lugar, pode produzir grande estrago. Assim também a língua, um pequeno órgão, que, a depender do que ela expressa, ela pode trazer grandes prejuízos, né? E no capítulo 3, do versículo 13 ao 18, Tiago continua falando a respeito de questões que envolvem posturas ligadas ao relacionamento interpessoal. E nós vimos que ele apresenta contrastes entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que não vem de Deus, e no sentido de a sabedoria que nos possibilita viver em paz, ou viver em respeito, ou viver de uma forma adequadamente cristã. E Tiago mostra que a sabedoria que não vem de Deus é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria mundana, é uma sabedoria satânica.
porque é um tipo de sabedoria que serve como princípio de vida para viver longe dos princípios de Deus. E muitos pautam os seus relacionamentos nesse tipo de sabedoria, não é? Sabedoria que não vem de Deus. E ele fala da sabedoria que vem de Deus, que é uma sabedoria que produz bons resultados, e é a sabedoria que desce do alto, é aquela que ela é pura, ela não é maldizente, e assim por diante. E aquele que vive pelos princípios da sabedoria que vem de Deus, logicamente, que sabe usar os recursos necessários para que o seu relacionamento, ou os seus relacionamentos, sejam agradáveis uns para com os outros, para com Deus também. No texto que nós lemos agora, capítulo 4, Tiago finaliza aqui esse assunto relacionado às questões ligadas ao tratamento que o cristão deve ter para com o seu próximo. Então ele começa isso no capítulo 3 e vem até aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Então nesse texto ele fala de guerras e contendas. Essas guerras e contendas são formas de tratamento que envolvem hostilidade, ameaças, disputas e outras coisas que estão relacionadas a isso, né? Guerras e contendas. Tiago, portanto, ele apresenta aqui, nesse texto, algumas diretrizes com vistas a convencer aqueles irmãos em Cristo a não viverem em guerras e contendas. Lembrando que as guerras e contendas são produzidas pelo mau uso da língua. As guerras e contendas são ampliadas, né, pela forma errada de falar a respeito de alguém, como é o contexto que Tiago trata aqui a partir do capítulo 3. E é muito importante que todo aquele que professa a Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que professa viver no temor de Deus, todo aquele que professa viver no temor do Senhor e viver uma vida cristã, deve, sem dúvida, levar em conta esses preceitos orientados por Tiago, para que vivamos em paz, para que vivamos não em guerras e contendas nos relacionamentos, sejam eles familiares, sejam no convívio dos irmãos na igreja, seja no convívio na sociedade. É necessário que o cristão esteja em busca de uma vida que expresse essa paz, a paz que vem de Cristo Jesus. Então aqui nós podemos meditar sobre essas diretrizes que visam afastar as guerras e contendas. Uma das diretrizes ensinadas ou referidas aqui por Tiago para afastar as guerras e contendas é exatamente esclarecer a origem das guerras e contendas. É necessário entender de onde procedem as guerras e contendas, de onde que elas vêm, como elas nascem, qual é a origem das guerras e contendas. Quando nós conseguimos compreender a origem das guerras e contendas, então possivelmente nós saberemos evitá-las antes que elas venham nascer ou iniciar. Aqui no versículo 1 ao 6, ele já começa no versículo 1 fazendo uma pergunta reflexiva. O que ele pergunta no versículo 1? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Uma pergunta para refletir. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Talvez Tiago tivesse em mente algumas questões específicas, né? Talvez ele pudesse perguntar: por que você não vive em paz com a sua família? Por que você não vive em paz com o seu vizinho? Por que você não consegue viver em paz com os irmãos da igreja? Talvez Tiago tivesse isso em mente quando ele faz essa pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E a resposta esclarece qual é a origem desse problema. Ele faz uma pergunta e ele traz, logicamente, a resposta.
De onde procedem as guerras e contendas? Geralmente, pessoas envolvidas em guerras, em contendas, estão certas de que o problema começou aonde? Com a outra pessoa. Geralmente, quando estamos envolvidos em conflitos uns com os outros, nós temos a certeza que o conflito começou por causa do outro. Mas Tiago diz que não é bem assim. Ele mostra que não é bem assim. Primeiro, ele diz que as guerras e contendas que há entre vós, elas iniciam nos desejos pecaminosos do coração. As guerras e contendas começam dentro do nosso coração. Como diz aqui, na continuação do versículo 1. Então ele faz a pergunta e ele responde: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago está dizendo, as guerras e contendas que há entre vós começam nos prazeres, elas têm origem nos prazeres que militam na vossa carne, no seu coração, nas suas motivações. Os desejos pecaminosos do coração foram citados pelo próprio Tiago, no capítulo 3, versículo 14, quando ele diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Então lá no capítulo 3, 14, ele fala sobre os prazeres que militam na vossa carne. Dentre eles, o que ele cita aqui é a inveja amargurada e o sentimento faccioso, dos quais nós já falamos no nosso sermão anterior. Uma pessoa guiada por esses desejos do coração, por esses prazeres que militam na sua própria carne, essa pessoa é naturalmente levada a olhar para o seu próximo de uma forma errada. O coração fica disposto a investir contra o próximo por causa da cobiça, por causa da inveja, por causa do egoísmo. Então, esses prazeres que militam na nossa carne são prazeres que nos colocam em uma posição de agir contra o outro. Por isso que geram-se as guerras e contendas. E dessa forma, meus queridos irmãos, na ânsia de possuir o que o coração deseja, na ânsia de possuir, de alcançar o que um coração motivado por esta inveja amargurada, por este sentimento faccioso e por outros prazeres que militam na carne, a pessoa movida pelos motivos pecaminosos do coração comete o pecado da cobiça, da ira e da inveja. É o que ele diz aqui no versículo 2. Ele cita mais uma vez as paixões que militam na vossa carne, que são aí um dos fatores que originam as guerras e contendas. Então vejam aí no versículo 2: cobiçais e nada tendes. Então ele fala do prazer carnal, que é a cobiça, né? Ou a inveja. E nada tendes. E ele continua: matais e invejais. Possivelmente Tiago não está falando sobre matar num aspecto literal, porque ele está falando com crente, né? Não é possível que entre a comunidade dos cristãos a quem Tiago se refere, eles estivessem tirando a vida um do outro. Mas possivelmente Tiago está falando no aspecto do que Jesus já havia dito. Onde é que nasce a razão do matar? Na ira, não é? Quando um coração se ira contra o próximo por motivos injustos, então o próprio Jesus diz que ali já acontece o homicídio. Então Tiago está dizendo: vocês estão cobiçando o coração de vocês, os prazeres que militam na vossa carne são as invejas, a ira e a cobiça. Agindo dessa forma, Tiago diz:
nada tendes, nada podeis obter. Então, meus queridos, esse tipo de comportamento se torna um hábito. Viver em contenda, viver em guerra, acaba se tornando um hábito pecaminoso na vida de muitas pessoas. E esse hábito passa a fazer parte da forma de vida. É uma forma de vida incorporada na sua forma de viver. É aquela ideia, se não estiver brigando com alguém, não está bom. Não é? Se não estiver procurando uma confusão com alguém, parece que as coisas não estão do jeito que eu gosto. E isso passa a fazer faz parte da vida. E Tiago deixa muito claro isso aqui numa expressão que ele usa no final do versículo 2. Se você acompanhar, você vai ver. Ele diz assim: viveis a lutar e a fazer guerras. Essa palavra que ele usa aqui, viveis a lutar, é uma palavra que dá exatamente esse sentido de pessoas que vivem numa prática de contendas diariamente. Já é parte da sua forma de vida. Viveis a lutar e a fazer guerras. Conflitos, certamente, existem. Estamos sujeitos a entrar em conflitos muitas vezes, mas Tiago está dizendo que muitos têm o conflito de vida como parte do seu dia a dia, né? Como algo habitual, como algo que está presente no seu viver diário. E aí, portanto, ao invés de cobiçar, ao invés de invejar, Tiago diz aos irmãos que eles deveriam pedir a Deus o que eles desejam e precisam. Mas eles não faziam isso. Aqueles irmãos a quem Tiago escreve, ao invés de confiar no Senhor quanto àquilo que eles precisavam, aquilo que eles desejavam, eles ficavam, ao contrário disso, invejando, cobiçando. E Tiago diz que, ao invés disso, eles deveriam confiar no Senhor e pedir a Deus. É o que diz aqui no versículo 2, né? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E o versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Jesus nos ensinou, meus irmãos, a forma correta de orar ao Senhor. E Jesus nos ensinou que nós devemos orar não para alcançar desejos egoístas, mas nós devemos orar para que Deus faça em nós a sua vontade. Como disse Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus nos ensina a orar e buscar diante de Deus aquele que sustenta todas as coisas, nos céus e na terra, e confiar que Ele cumpre a sua vontade. Então, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, como diz Tiago? Primeiro, dos prazeres que militam na nossa própria carne, dos pecados que estão no nosso coração, como inveja, cobiça, ira. Mas também, as guerras e contendas procedem dos desejos mundanos. Desejos mundanos. Ele diz no versículo 4 assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ele usa aqui a expressão, o termo, infiéis, né? Essa palavra que Tiago usa aqui, ela está ligada a um relacionamento de marido e mulher, quando acontece uma traição. Essa é a ideia de ser infiéis.
E o nosso relacionamento de cristãos com Deus é como esse relacionamento matrimonial. E aquele que, ao invés de ser fiel a Deus, passa a viver segundo os prazeres mundanos, está sendo infiel. Infiel para com aquele que nos amou. Então, aqui Tiago deixa claro que infiel é aquele que comete adultério, que dirige seu amor ao outro ou à outra. Quem ama o mundo pratica a infidelidade para com Deus. Então é isso que Tiago está dizendo, infiéis. Vocês que estão vivendo desta forma, em busca de guerras e contendas, vocês que estão vivendo em guerras e contendas motivados por esses prazeres mundanos, por esses desejos mundanos, por desejos pecaminosos, vocês estão sendo infiéis. Por quê? Estão querendo ter a amizade do mundo, sendo que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. Então, no versículo 5, diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus queridos, a infidelidade a Deus é recebida por ele com um sentimento forte, que aqui é descrito como ciúme. Deus sente algo forte para com os seus filhos que são infiéis para com ele. De forma que as obras daquele que desonram a Deus pela sua infidelidade, por amar o mundo e as coisas do mundo e agirem de forma contrária aos seus preceitos, suas obras são rejeitadas. Portanto, Tiago deixa muito claro que a vida do cristão não pode ter espaço para essas práticas, né? Os desejos mundanos que nos tornam infiéis, sendo nós amigos do mundo ao invés de amigos de Deus, vivendo segundo os preceitos do mundo ao invés de seguirmos os preceitos de Deus, porque certamente Deus rejeita as obras daqueles que assim praticam. E Tiago apresenta, além destes, né, os desejos, os prazeres do nosso próprio coração, os desejos mundanos, como fontes das guerras e contendas. Ele apresenta mais um fator que traz origem às guerras e contendas, e este é o diabo. Além de ter os fatores internos, existem também aqueles fatores externos, e um deles é o próprio diabo. Não tenhamos dúvidas de que o diabo não perde uma oportunidade de colocar uma lenha na fogueira. Não tenhamos dúvidas de que o diabo não perde a oportunidade para, usando outra expressão, jogar a gasolina quando o fogo começa a queimar. Aqui uma expressão em relação quando as coisas ficam quentes nos relacionamentos, não é? Meus irmãos, o diabo é aquele que deseja a destruição. Por isso que Tiago diz aqui, no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti a quem? Ao diabo. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós percebemos que, em algum sentido, estamos nos afundando em guerras e contendas, nós devemos identificar as motivações pecaminosas do nosso coração que estão causando isso. Nós temos que identificar os desejos mundanos que estão nos conduzindo para isso. E nós temos que saber, o diabo está dando uma mãozinha. Então, o que nós temos que fazer? Resistir ao diabo,
e ele fugirá de vós. Tiago apenas aqui cita, sem descrever mais coisas a respeito disso, mas fica claro que ele é um dos elementos que originam guerras e contendas. Duas questões importantes para nós pensarmos aqui a respeito disso. Primeiro, que guerras e contendas estão presentes na vida de muitos cristãos. É real nos lares, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. É real também guerras e contendas no contexto da igreja. Nós não podemos fechar os olhos e achar que guerras e contendas não acontecem entre aqueles que se declaram cristãos, porque de fato acontecem. Se não acontecesse, Tiago não estava trazendo essa orientação para os cristãos da sua época. E uma segunda questão que podemos pensar: se por acaso eu ou você vive ou vivemos em guerras e contendas com alguém, algumas questões que nós precisamos refletir sobre isso. Primeiro, que essa prática se tornou, é possível que tenha se tornado um hábito. Se as guerras e contendas estão presentes constantemente, é o que Tiago já disse: vocês vivem a contender. Talvez já se tornou um hábito, algo do dia a dia. Se você vive em guerras e contendas, segundo, você está obedecendo os anseios pecaminosos do seu coração. Se você vive em guerras e contendas, terceiro, você está sendo infiel com Deus, amando os valores mundanos. E quarto, se você vive em guerras e contendas, você está dando ouvidos ao diabo. Está deixando que o diabo se aproveite para aprofundar ainda mais esses conflitos. Então, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Essa é uma primeira orientação, ou uma diretriz que Tiago traz aqui, levando-nos a entender qual é a origem destas guerras e contendas. Porque se nós soubermos identificar esta origem, certamente nós teremos mais facilidade para ir na origem a fim de impedir que estas guerras e contendas se tornem uma prática cotidiana no nosso viver. Mas aí nós olhamos para o texto e vemos que Tiago traz uma outra diretriz a fim de nos ajudar a lidar com as guerras e contendas. E esta segunda diretriz que ele traz é apresentar a solução para as guerras e contendas. Qual que é a solução para que as guerras e contendas não sejam uma prática cotidiana, uma prática diária, não se tornem um hábito? Então Tiago nos apresenta aqui, a partir do versículo 7, e ao apresentar de onde procedem as guerras e contendas entre os irmãos, Tiago apresenta o caminho para fazer parar esse problema. E esse caminho consiste de algumas ações, né? Que tipo de ação? Primeiro, ações pessoais diante de Deus. Aquele que quer vencer a prática de guerras e contendas precisa tomar algumas ações pessoais diante de Deus. Você e Deus, eu e Deus. Antes de pensar na culpa do outro, antes de pensar no que o outro fez ou deixou de fazer, eu preciso ter ações pessoais diante de Deus. Quais são essas ações? Primeiro, sujeição a Deus. Aceitação dos princípios e valores que vêm de Deus. Submissão à vontade de Deus. Essa sujeição, meus irmãos, implica em resistir ao diabo, negar suas sugestões, negar suas influências. E o resultado, como nós já vimos, é que o diabo foge, porque não há espaço. Veja no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, essa ação pessoal diante de Deus, individual, de cada um,
é uma ação de submissão aos preceitos de Deus. Se nós queremos vencer as práticas de guerras, contendas, é necessário que o coração esteja sujeito a Deus, à vontade de Deus, aos preceitos, aos princípios de Deus. Dessa forma, até mesmo o diabo foge. Mas outra ação pessoal diante de Deus que é necessária, meus irmãos, para vencer as guerras e as contendas, como diz aí, é nos achegarmos a Deus, ou seja, deixar de amar o mundo. Versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, né? Então, é uma ação que acontece em conjunto uma com a outra. Sujeitar-se a Deus, achegar-se a Deus. Dessa forma o diabo não suporta e não terá espaço, e Deus, assim, se achegará a vós outros. E uma outra ação necessária, pessoal, diante de Deus, para vencermos as guerras e as contendas, é o que ele diz no versículo 8: purificar as mãos dos pecados. No modelo de culto antigo, do Antigo Testamento, tinha um objeto na entrada do tabernáculo que era uma bacia, onde constantemente ali existia água. E existia um ritual simbólico. Todo aquele que se achegava no tabernáculo para adorar e sacrificar a Deus, primeiro, ele precisava lavar-se com a água naquela bacia. Não que aquela água purificasse, mas ela tinha um valor simbólico de purificação. A ideia de que para estar diante de Deus é necessário purificação. E aqui Tiago usa essa expressão, tendo em mente aquele conceito lá atrás, quando ele diz: purificai as mãos, pecadores. Essa expressão, irmãos, nos traz a ideia de uma busca constante por santificação, né? Como que nós podemos vencer os prazeres que militam na vossa carne? Buscando uma vida de purificação, de santificação. Por isso que ele nos ensina que para vencermos as guerras e contendas é necessário buscar uma vida de santificação, de rejeitar os prazeres do nosso coração, os desejos mundanos. Purificai as mãos, pecadores, como diz Tiago. E ele apresenta mais uma ação necessária diante de Deus, quando diz no versículo 8 ainda: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, purificar as mãos, limpar o coração. E ele fala aqui daqueles que são de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? É a inconstância, aquele que quer amar tanto a Deus quanto ao mundo. Ânimo dobre significa um desejo duplo, né? Quer uma coisa e também a outra. E ele está falando: vocês que são de ânimo dobre, vocês que estão querendo viver em amor a Deus e amor ao mundo, seguindo os preceitos de Deus e os preceitos do mundo, vocês que são infiéis, então purifiquem o coração, limpem o coração. Tudo isso ele está apresentando como ações que é necessário ter pessoalmente diante de Deus, para que as guerras e contendas sejam enfrentadas. E ele diz ainda, no versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, para aqueles que vivem em pé de guerra, em constante guerras e contendas, ele diz: diante de Deus é necessário arrependimento, porque as guerras e contendas são motivadas por desejos pecaminosos, egoístas, invejosos, cobiçosos.
Por isso que para vencer é necessário que diante de Deus haja arrependimento. Então, na condição em que os cristãos estavam vivendo, não havia motivo de alegria. Eles deveriam então, ao invés de se alegrarem numa situação de guerras e contendas, eles deveriam sentir tristeza por causa do seu pecado. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, ele está dizendo que é necessário ter tristeza por uma condição pecaminosa. O cristão precisa sentir tristeza se caso ele esteja vivendo numa condição de infidelidade. Sentir tristeza se estiver vivendo em uma circunstância de guerra e contenda. Ele precisa trazer ao seu coração a tristeza para que essa tristeza gere arrependimento. E ele apresenta mais uma ação necessária individualmente diante de Deus, que é humilhar-se na presença de Deus. Humilhai-vos, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É importante essa exortação de Tiago, porque geralmente, quando nós entramos nessa prática de viver em guerras e contendas, uma das ações que nós temos evidentes no nosso coração é exatamente a presunção, o orgulho de não reconhecer que os erros estão em nós e não apenas no outro, ou muitas vezes estão somente em nós e nós culpamos o outro. Mas é necessário que haja o quê então? Diante de Deus é necessário humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós vimos aqui no versículo 6 desse texto, que ele diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é? Tiago está dizendo que Deus reprova totalmente a prática dos soberbos. Deus resiste totalmente um coração que não reconhece os seus próprios erros. Deus resiste totalmente às obras daqueles que não reconhecem as suas próprias faltas. Por isso Tiago diz, humilhai-vos e Ele vos exaltará. Então, Deus dá graça aos humildes. Essas são as ações necessárias diante de Deus individualmente. Mas Tiago apresenta também algumas ações necessárias diante do próximo. O que é necessário fazer para vencer as guerras e contendas em relação ao próximo, em relação àqueles que estão ao nosso redor, em relação àqueles que sejam possivelmente envolvidos nos conflitos? É necessário tomar algumas ações em relação a eles. Primeiro, versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Uma das ações em relação ao próximo é exatamente essa. Como já orientado no capítulo 3, versículo 9, não usar a língua de forma destrutiva. Então, por isso que Tiago fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tiago aqui se refere, meus irmãos, à prática de difamar, falar pelas costas, comentar os erros dos irmãos de forma maliciosa, de forma destrutiva. Falar mal ou maldizer tem origem na palavra grega diabolos. Sabia disso? A palavra maldizer, ela é traduzida do termo grego diabolos. Diabolos significa diabo, que significa difamador. Então, falar mal de alguém é agir com as motivações do diabo. Usar a língua para difamar alguém é agir
pelas motivações do próprio difamador, o diabo. E Tiago afirma que, primeiro, a língua é inflamada pelo inferno. Ele diz que a sabedoria que não vem de Deus é demoníaca, como nós já vimos. E ele diz que é necessário resistir a quem? Ao diabo, não é? Então, essa questão das guerras e contendas, como nós já vimos, tem toda uma questão envolvida com aquilo que é interior em nós, mas tem a ver com motivações e influências do próprio diabo. Maldizer significa difamar, vem do termo diabolos. Essas referências deixam muito claro que falar mal é uma ação diabólica. Espalhar contendas é uma ação diabólica. Segundo, além de os não falar mal, como sendo uma ação quanto ao próximo, também é necessário que aquele que fala mal, no versículo 2 ainda, Tiago diz assim: aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aqui Tiago usa, a expressão falar mal e a expressão julgar, quase que como sinônimos uma da outra. Falar mal é fazer um julgamento tendencioso, aquele julgamento imparcial, aquele julgamento maldoso. Falar mal é julgar indevidamente. Falar mal é emitir um juízo a respeito de alguém. Por isso que ele diz sobre falar mal e julgar, São duas coisas que caminham juntas. Falar mal é emitir um juízo errado sobre alguém. Então a lei diz, o que diz a lei? Que o cristão deve amar ao próximo. E quem fala mal ou julga o próximo desonra a lei, a qual ele manda fazer o contrário disso. Falar mal e julgar dessa forma é deixar de obedecer à lei, e assim o lugar de legislador e de juiz. Tiago está dizendo que aquele que fala mal, aquele que emite juízos errôneos a respeito de alguém, deixou de ser cumpridor da lei, e ele passa a se colocar no papel de alguém que está criando lei agora é legislador. Mas o único que pode criar leis e julgar de acordo com as leis que ele mesmo criou é o próprio Deus. No versículo 12 diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, meus irmãos, sempre que o homem fala mal, ele está julgando indevidamente. E é importante nós fazermos duas considerações sobre isso aqui. Primeiro, porque que não é errado denunciar o erro de alguém, desde que seja diretamente para com aquele que errou. Que seja com misericórdia, para ajudar a pessoa a se acertar. Então aqui não está dizendo no sentido de não julgueis uns aos outros, não significa que se a pessoa estiver cometendo um pecado, você não pode emitir um juízo quanto ao pecado da pessoa. Não é isso. A Bíblia nos exorta e nos orienta que quando alguém pecar, nós devemos ir até ele, não é? E o sentido correto aqui seria julgar e confrontar o erro dele. Mas o que Tiago está dizendo sobre julgar o outro é no aspecto de maldizer, né? É nesse sentido que ele fala. E aqui então nós temos algumas aplicações importantes para nós. Primeiro, pessoas que vivem em guerras e contendas têm tendência de se aprofundarem cada vez mais nas suas intrigas, a não ser que tome essas ações individualmente diante de Deus e estas ações para com o seu próximo. Segundo, as guerras e contendas só podem ser interrompidas quando as pessoas envolvidas
assumem a necessidade de trilhar o caminho estabelecido por Deus. Então as guerras e contendas podem ser vencidas a partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus e somos obedientes aos preceitos estabelecidos por Ele. Terceiro, a solução para interromper as guerras e contendas é tomar decisões pessoais diante de Deus e diante do próximo, como nós vimos aqui. Quarto, se você está envolvido em guerras e contendas, experimente obedecer a Deus e certamente você poderá experimentar a paz. E quinto e último, mesmo que a decisão seja somente da sua parte, a decisão de obedecer a Deus, mesmo que seja somente da sua parte, obedeça e deixe o peso da balança do lado daquele que não deseja a paz. Não é? Então, com isso, meus irmãos, nós podemos aprender nesse texto sobre essas duas diretrizes que visam afastar as guerras e contendas. A primeira diretriz é saber a origem das guerras e contendas. Então, se nós sabemos a origem delas, se nós já entendemos que as guerras e contendas não nascem somente por culpa do outro, então nós já poderemos identificar que muitas vezes elas nascem em nós mesmos, nos desejos pecaminosos do nosso coração, nos nossos desejos mundanos, com a mãozinha do diabo. Então, se nós identificamos as origens das guerras e contendas, certamente nós poderemos enfrentar de forma mais adequada. E a segunda diretriz que nós vimos aqui é que é necessário apresentar, é que nós precisamos buscar a solução das guerras e contendas nas orientações que o próprio Deus nos dá, tomando decisões pessoais diante dele e tomando decisões em relação ao nosso próximo. E aí, somente uma aplicação para o momento que nós estamos vivendo, texto que foi lido hoje aqui a respeito do Natal, diz que Jesus, aquele prometido, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o quê? Príncipe da paz. Se somos cristãos, se celebramos o Natal de uma forma bíblica, se cremos nesse Jesus que veio a nós, sendo Ele o príncipe da paz, não podemos viver em guerras e contendas, porque habita em nós aquele que é o quê? O príncipe da paz. Então, meus irmãos, certamente, no nosso viver diário, nós teremos sempre esse desafio, uma vez que estamos sujeitos, sim, a desentendimentos, não é? Não significa que nós estamos totalmente protegidos disso, mas o que nós precisamos é entender como que estas coisas acontecem e então tomar os caminhos corretos, para que não caiamos então no que Tiago denuncia, para que não então venhamos a viver em contendas e em guerras como uma prática constante na nossa vida. Que o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos dê a bênção de vivermos em paz em todos os círculos de convivência que nós temos e que vivamos como servos de Deus, desfrutando, dos resultados da nossa vida e da nossa comunhão com este Deus, com Jesus, que é o príncipe da paz.